Olá, meus amigos, bom dia. O nosso post de hoje tem um tema muito polêmico, né? Que tem como tema por que maltratamos os nossos filhos. Sim, muitas das vezes maltratamos os nossos queridos filhos. Por que tudo isso acontece, né? A nossa correria do dia a dia, muitas das vezes falamos coisas que ferem nossos filhos, né? Falamos palavras que jamais pensamos em falar e acabamos falando, né? Cala a boca, você não sabe, e até coisas muito piores, né? Muitos pais acabam falando. Você me perturbou o dia inteiro, chega, que não sei o quê. Muitas das vezes falamos coisas que dói, que machucam nossos filhos, né? E que depois, quando paramos para pensar, vimos o quão foi horrível as palavras que falamos para eles, né? Ninguém está imune a isso, porque a paciência da gente, uma hora ela acaba, né? E muitas das vezes parece que os filhos da gente testam a nossa paciência, né? E os nossos nervos tem dia que tá à flor da pele, principalmente para as mulheres, né? Momentos de TPM, mamães que estão grávidas, né? Que os hormônios sobem e descem o tempo inteiro. Afinal, não somos super-heróis, né? E podemos sim magoar nossos filhos, infelizmente. Mas não devemos nos culpar por isso, né? Eu, sinceramente, só vejo uma solução. Assumir o erro e sim, assumir que adulto e pais também erram e pedir perdão. Eu pedindo perdão ao meu filho, eu não vou estar mostrando minha fraqueza para ele, mas eu vou estar mostrando para ele de que é importante eu assumir que errei e pedir perdão, né? Eu vou estar forjando uma criança, transformando ele numa criança, num adulto no futuro, de que assume os seus erros e pede perdão. Mas isso não pode ser uma rotina. A gente precisa se policiar nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no nosso exemplo, porque somos exemplos para o nosso filho. Não deixar que isso vire uma rotina e todo dia, toda hora, eu erro, falo um monte de besteira, de palavras horríveis pro meu filho e peço perdão toda hora, que isso vai se tornar banal, né? E aí, em vez de ser um exemplo bom, vai ser um exemplo ruim pro meu filho, né? Ele vai achar que eu posso fazer o que eu quiser, falar o que eu quiser e depois só pedir desculpa, né? E não é bem assim, né? A gente tem que evitar policiar as nossas palavras, né, com os nossos filhos. A gente precisa profetizar palavras de bênçãos. Se meu filho não está conseguindo fazer algo, filho, você vai conseguir. Eu acredito em você. Palavras positivas. A gente quer ouvir isso. Por que a gente não pode falar isso para os filhos que a gente tanto ama? Né? Filho, chega, agora não é hora. Filho, espera um pouquinho, depois é sua vez de falar. Né? A gente pensar antes de falar. Para que a gente não tenha que pedir desculpa ou nem assumir os nossos erros, né? Com os nossos filhos. Então, para isso, eu tenho 6 dicas. Eu anotei as dicas aqui para mim não esquecer. Primeira, não prometa algo que você não possa cumprir, né? Muitas das vezes, principalmente quando a gente estiver na rua, a criança quer um brinquedo, alguma coisa, a gente fala, agora não, depois eu te dou. E esse depois eu te dou nunca acontece. Não é nem por maldade nossa, às vezes esquecemos mesmo. A nossa correria do nosso dia a dia, aquilo pra gente não era o importante, né? Mas para a criança se tornou importante. Então, filho, mamãe não tem dinheiro para comprar. Ponto final. Não precisa falar que você vai comprar depois. Se você tiver dinheiro para comprar depois, compre, mas não prometa, né? Segundo, não compare o seu filho com outra criança, né? Tá vendo? Fulano, seu amiguinho, faz assim, ele obedece. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não compare seu filho com ninguém. Nem com outro irmão, nem com primo, nem com amigo, nem com ninguém. Terceiro, não ridicularize ou corrija a criança na frente dos outros, em público, né? Um exemplo, a criança tem muita mania de fazer isso, tá brincando animado lá, tal, fez xixi na calça. O que você vai fazer? Tem gente que bate na criança na frente de todo mundo porque fez um xixi na calça, que não sei o que. Aonde eu vou? Meu filho vai fazer 6 anos esse ano.
eu levo mudas de roupa sempre para ele. Se acontecer uma emergência dessa, ninguém vai saber. Ele só vai trocar de roupa, mas deu calor, tomou um banhozinho, né? Ninguém precisa saber o que aconteceu. Não ridicularize seu filho. Você não gostaria que fizesse isso com você. Então não faça isso com ele. Não exponha seu filho em situações que você não gostaria de estar, né? Que é o mesmo exemplo, né? Se eu não gostaria que fizessem isso comigo, eu não vou fazer com meu filho, né? Muitas das vezes o adulto está conversando, a criança se mete, manda a criança calar a boca. Porque a criança tem mania de se meter em conversa de adulto. Toda criança faz isso. Cala a boca, isso é conversa de adulto. Não faz isso, pelo amor de Deus. Filho, depois mamãe fala com você, né? Se a criança estiver ali, ou então depois você conversa com ela, fala que ela não pode conversar, não se meter, não vamos dizer essa palavra, mas ela não, os adultos estão conversando, depois as crianças vêm e conversam. A criança não pode conversar na conversa de adulto. Conversa depois com seu filho. Não faça ele passar vergonha na frente das pessoas. Evite gritar, né? Gritos assustam, por favor. E use afirmações positivas e não negativas, né? Para eles. Sempre positivo, nunca use coisas negativas. Filho, você não sabe. Filho, você não consegue. Filho, não sei. Use coisas positivas para que a criança se sinta confortável, né? Filho, você vai conseguir. Filho, é difícil, mas você vai conseguir, mamãe vai te ajudar, né? Então vamos vigiar nossas palavras, tudo que policiar nossas palavras, nossas atitudes, né? Que não tenha medo de assumir que você errou com seu filho, peça perdão. Não faça isso sempre. Se policie, isso é muito importante, porque palavras causam feridas e feridas emocionais lá na alma, e isso pode causar uma rejeição horrível. E isso se tornar para a vida adulta um filtro para tudo que acontecer na vida dele, ele filtrar nessa ferida e se sentir rejeitado por causa de tudo, às vezes coisas que não tem nem nada a ver, né? Então vamos policiar nossas palavras com nossos filhos para que isso não cause feridas, né? Para que nossos pequenos se tornem adultos sábios, adultos sarados, adultos que assumem seus erros e pedem perdão, mas que evitam errar para não ter que pedir perdão toda hora, né? Que eu possa ter ajudado vocês um pouquinho com esse post e vamos nos policiar em nossas palavras, pensar antes de falar, procurar falar sempre palavras positivas para os nossos filhos.